Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão bem hoje? Desejo que sim. Meus irmãos, nessa mensagem quero falar convosco sobre um assunto que o Espírito Santo falou comigo. Como vencer a luxúria. O propósito dessa mensagem é ensinar a vocês a como combater este pecado e vencê-lo. E a como também a serem puros e leais. Essa aqui é uma mensagem muito importante, porque a sexualidade, embora ela não é tudo, ela é muito importante e ela pode impactar todas as áreas da vida de alguém. Pois um relacionamento pode impactar todas as áreas positivamente ou negativamente, dependendo da pessoa que você está se relacionando. Bom, eu quero começar essa mensagem falando sobre o que é a luxúria em si. A palavra luxúria, segundo o que pesquisei, significa sensualidade, e a palavra sensualidade significa sentir. O que é sensualidade? Sensualidade são as coisas que fazem alguém sentir algo sexual, atração, desejo, prazer e satisfação. Nem toda sensualidade é má. Por exemplo, não é errado uma pessoa fazer coisas sensuais com o seu próprio cônjuge. Isso é lícito, isso é certo se fazer. É. Mas existe a sensualidade que é má, que nesse caso é a luxúria e lascívia. É. Sentir atração e desejo por quem não deveria sentir. Sentir prazer e satisfação sexual ao, no adultério, na fornicação e na pornografia e a masturbação, ao invés de ir no matrimônio com o próprio cônjuge. Esses são casos de luxúria e lascívia, casos de uma sexualidade contrária à vontade de Deus. Como uma pessoa ela pode combater o pecado da luxúria, da lascívia? Algumas coisas preciso de dizer. Talvez você não saiba, ou sabe, mas ainda não compreende bem. O pecado, quer dizer, o desejo sexual, ele primeiramente ele é algo natural do corpo. Deus fez os homens e as mulheres com um desejo sexual para que ambos busquem casamento e se relacionem um com o outro dentro do matrimônio. O desejo sexual não é mau, ele é bom, por causa do propósito pelo qual ele foi criado. Contudo, ter desejo sexual e relacionamento sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge, isto é pecado. Para uma pessoa ela combater a luxúria, ela precisa primeiramente lutar contra a cobiça e vencer ela. O que é a cobiça? A cobiça significa desejo ardente. A cobiça é desejo ardente pelo mal. Ela não se limita apenas a desejar coisas eróticas, as contrárias à vontade de Deus, mas qualquer coisa que é má. Falando sobre a cobiça sexual, para uma pessoa vencer este pecado, ela precisa orar a Deus e confessar que ela cobiçou ou o que ela não deveria cobiçar. Ela deve se arrepender disso e pedir perdão. E também ela tem que depender de Deus para ela dominar a si mesma. Porque o desejo sexual ele é quase incontrolável e ele é capaz de dominar uma pessoa. Por isso, há pessoas que ficam quase o dia inteiro pensando em sexo. E parece que elas não pensam em qualquer outra coisa além disto. Um conselho que eu quero te dar é que não tente dominar o seu desejo sexual, porque, como já disse, ele é quase incontrolável. Tente dominar o seu próprio corpo e a sua própria mente. O seu próprio corpo, para que você possa conter a si mesmo e não satisfazer a sua vontade, a vontade da sua carne. E também busque controlar a sua própria mente, para você não ficar pensando em coisas eróticas. Se você fizer isso,
O seu desejo, ele será, como dizer, ele se apaziguará mais rápido, porque ele não está tendo, como dizer, ele não está tendo combustível, viu, para se manter aceso. Como uma pessoa ela pode agora combater o pecado da fornicação? Primeiramente, se você é virgem, então graças a Deus por isto. Para você combater o pecado da fornicação, não cair nesse pecado, você deve orar e vigiar em todo o tempo. O que é vigiar? Vigiar é olhar. Por exemplo, um guarda, né, ele tem que ficar de olho ao seu redor para ver se ele acha um inimigo ou não. Se ele achar um inimigo, então para que ele possa agir rápido e detê-lo antes dele cometer algum crime. Ou então se ele não achar nenhum, para ele saber que o lugar em que ele está seguro. E um outro exemplo de vigilância é um crente, ele observar os sinais no céu, na terra e no mar, para saber se a volta de Jesus está perto ou não. Se as profecias estão se cumprindo, quer dizer que ele está perto. Mas se alguma ainda não se cumpriu, ainda não é o tempo, mas está chegando. Esses são exemplos de vigilância. Agora, na área sexual, por exemplo, você tem que estar atento ao seu redor. Por exemplo, há pessoas que estão de olho em você. É, é. Há mulheres, pode dizer, há mulheres sensuais, bonitas, te cobiçando, ou então há um homem que está interessado em você, está tentando se relacionar contigo, ou por exemplo, você tem aberto o seu celular e visto, por exemplo, anúncios pornográficos. Se sim, esteja atento, porque isso são tentações. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, isto: Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz para nós fugirmos da fornicação. Por que fugir desse pecado e não lutar contra ele? O desejo sexual ele é mais forte do que o homem. Se alguém quiser lutar contra esse desejo lá de frente, essa pessoa ela vai cair. Mas para ela não cair no pecado, quando a fornicação ela vier para tentar derrubá-lo, o que ela deve fazer é fugir dele. E se ela fugir da tentação sexual, as chances dela não cair em pecado são maiores. Aqui nesse versículo ele nos mostra a importância de nós não cometermos a imoralidade sexual, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. O templo do Senhor é sagrado, é santo, e por isso nós devemos conservar a pureza desse corpo, para a glória de Deus. Para uma pessoa ela não cair no pecado de fornicação, ela precisa orar, e ela tem que vigiar. E se, porventura, ela for tentada nessa área, assim como José no Egito, ele fugiu de uma mulher que queria cometer adultério com ele, assim também nós devemos fugir da fornicação, se porventura nós fomos tentados a cometer este pecado. E se alguém já pecou, ou na área sexual, já cometeu fornicação, o que as pessoas têm que fazer? Nesse caso, a pessoa ela tem que, primeiramente, orar a Deus, confessar o seu pecado a Ele e se arrepender disto. E também, ela tem que confessar que a outras pessoas que ela cometeu este pecado. Por exemplo, confessar a seus próprios familiares, conversar a um líder espiritual na igreja. Mas por que fazer isto? É para o diabo perder a sua força.
quando você confessa o seu pecado a mais alguém, você sente uma vontade de não repetir o mesmo erro, para não ter que passar outra vez por essa vergonha. Às vezes a vergonha, ela é boa, mesmo ela sendo desagradável de sentir. E, e, e uma outra coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é que se alguém já cometeu esse pecado, essa pessoa, ela terá ainda mais dificuldade para se guardar pura, porque a fornicação, ela enfraquece ainda mais a carne e fortalece ainda mais os desejos sexuais. E, portanto, se a pessoa na qual você se relacionou não era a pessoa certa para você, então o que você terá que fazer você terá que desfazer a sua conexão com essa pessoa. Ou seja, desfaça o relacionamento com ela e se afaste dela e evite te vê-la lá, e evite conversar com ela. Porque você criou uma necessidade dessa pessoa. O seu corpo necessita dela, e a sua alma está conectada a dela. E por isso, mesmo que essa pessoa errada, você sente um forte desejo, um forte sentimento por ela, estar com ela, mesmo se você não querer isto. Por isso você tem que se afastar dessa pessoa para você não seja tentado a pecar outra vez com ela. E se porventura essa pessoa com qual você se relacionou era a pessoa certa para você, mas vocês fizeram sexo antes do casamento. Neste caso, vocês terão que orar e vigiar mais. E também precisarão ter ainda mais cuidado para não cometerem o mesmo erro outra vez. Eu recomendo que vocês peçam a ajuda de alguém, que alguém esteja acompanhando vocês e os supervisionando, para garantir que vocês não ultrapassarão os limites estabelecidos. Agora, como por exemplo, como ser leal para com o cônjuge? Se porventura você que está me assistindo cometeu o adultério, se você traiu a sua esposa, ou o seu marido, ou se deitou com uma pessoa que já era casada com outra, o que você precisa fazer é, primeiramente, confessar o seu pecado diante de Deus e pedir perdão, para que o Senhor te liberte da escravidão do pecado. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho segundo João, isto. João capítulo 8, versículo 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando uma pessoa comete o pecado, ela se torna escrava dele. Isso quer dizer que a pessoa ela é aprisionada pelo pecado e ela é obrigada a fazer o que ele manda. Se você que cometeu adultério, não confessar esse pecado e se arrepender, você cometerá esse pecado de novo. Mas se você se arrepender de ter cometido, o Senhor ele te libertará e você poderá se manter leal para com seu cônjuge. Agora, tem um outro ponto que não é fácil de se praticar, mas como você vai fazer? Se você traiu a sua esposa, ou então o seu marido, você vai ter que ir diante dele e confessar o que você fez. Você terá que pedir perdão às pessoas. Eu recomendo que antes de fazer isto, você ore a Deus. Para que ele toque no coração de tua esposa ou de teu marido, para que mesmo ele sentindo a dor de saber que foi traído, que ele esteja disposto a perdoar o que você fez e a permanecer contigo ao invés de se separar de você. E agora, se você se deitou com uma pessoa que não é uma pessoa que já era casada com outra, ele diz que desfaça qualquer relacionamento com essa pessoa, ou que ela seja para ti como uma estranha,
Você não tem nenhuma amizade com ela. E uma coisa que, e esta parte que pode ser também é difícil, mas pratique. Confesse ao cônjuge daquela pessoa o que você fez com ela. Ó, ó. Isso pode ser, como dizer, isso pode ser difícil, mas ore para que o melhor aconteça, sabe? Sabe? E, e como dizer, e esteja disposto também a enfrentar as possíveis consequências disso. Lembre-se, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Busque corrigir os teus erros. Se por, se por acaso a pessoa que traiu quiser matar você, ou então a companhia dele, ele, quer dizer, se quiser matar a companhia dele, proteja ela. Mas se quiser matar você, você fuja para salvar a si mesmo. Pode parecer que eu estou brincando, mas na verdade estou falando bem sério. Viu? Viu? Como uma pessoa ela pode ser leal para com seu cônjuge? Um conselho bíblico ainda é que você não fixe os seus olhos em uma outra mulher. Ou então, se você é mulher, que você não fixe os seus olhos em um outro homem. O rei Davi, ele era um homem que tinha muitas mulheres consigo. Ele tinha problemas com o desejo sexual. Ele fixava os seus olhos nas moças, e quando ele achava uma que lhe agradava, ele queria casar com ela. E chegou ao ponto de que Davi, ele andou pelo seu palácio e ele viu uma mulher casada, nua e tomando um banho. Ela era muito bonita e ele ficou contemplando ela, desejando-a e pensando em coisas eróticas com Batseba. E chegou a um ponto que Davi, ele não queria mais apenas olhar, ele queria era se deitar com aquela mulher. E ele fez isto. E as consequências foram terríveis. Vês? Vês? Davi, ele cometeu pecados graves depois daquilo. O adultério é pecado grave, mas ele também cometeu outros também. E além disso, ele trouxe muito sofrimento e desgraça para si mesmo e para a sua família. De maneira que parte da vida de seus filhos foi destruída por causa do que ele fez. Lembre-se, há coisas que importam mais, que valem mais e que são melhores do que alguns minutos de prazer. Alguns exemplos disso são o amor e a honra, a família, e também, como posso dizer, a presença de uma companheira virtuosa, que é também uma bênção, são vitalícia. Não troque uma bênção que dura a vida inteira por alguns minutos de prazer. Não se faça semelhante a Esaú, que trocou uma bênção, são vitalícia, por um prato de comida, tá? Simbolizando que ele trocou uma bênção perpétua por alguns minutos de prazer, alguns minutos de satisfação. No livro, apesar do rei Davi ele ter cometido esse pecado, houve na Bíblia um outro homem que não foi assim. Ele teve uma atitude diferente. Ele foi leal para com sua esposa. E essa pessoa que estou falando é Jó. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, ele disse: Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Jó, ele sabia como o desejo sexual desperta, tá? Principalmente dos homens, pelos olhos. Jó, ele amava a sua esposa e ele queria ser leal para com ela. E por isso, ele fez um compromisso consigo mesmo de não fixar os seus olhos em uma outra mulher. Era um compromisso para ele não ficar contemplando outras moças, não ficar cobiçando elas. E esse aqui é um conselho para você praticar isto. Principalmente você que é homem. Faça o compromisso com você mesmo.
Diga, por exemplo, eu não fixarei os meus olhos em uma mulher que não tem compromisso comigo. E ao fazer esse compromisso, não fixe os seus olhos contemplando as moças e não pense em coisas carnais com elas. Não fique contemplando a aparência delas. Guarde os seus olhos para a sua esposa. É ela que merece ser contemplada por você e ser admirada por ti. E também é a ela que você que deve desejar. Jó, ele praticou esse princípio. E vamos mostrar nesse livro, ele teve uma só mulher em sua vida. Né? O rei Davi, após ele ter cometido o pecado do adultério, mas ter sido disciplinado por Deus, ele passou também a praticar este princípio. Viu? Ele parou de fixar seus olhos nas moças e passou a ter olhos só para sua esposa. E as consequências disso é que Davi, que antes era um homem mulherengo, ele passou a se tornar um homem de uma só mulher. E ele permaneceu casado com uma só até o fim de sua vida nessa terra. Um outro conselho que lhe dou para você se manter leal para com seu cônjuge é que, além de você fixar seus olhos apenas nele e não em outra pessoa, é que você, vamos dizer, se relacione bem com ele e que você busque satisfazer os seus desejos com ele e não com outra pessoa. Se satisfaça com o seu cônjuge para que assim você não entre em estado de abstinência e queira se relacionar com outra pessoa. E também relacione-se bem com seu cônjuge, não falando nesse sentido sexual, nesse contexto, porque problemas no relacionamento podem fazer uma pessoa querer estar com outra, querer ter alguém que é uma companheira ou companheiro melhor. Dê atenção para sua esposa, comunique-se com ela, trate ela com amor, com afeto. E você, mulher, trate seu marido com respeito. Trate ele com carinho. Faça ele se sentir querido por você. Faça se sentir que ele é importante e especial para ti. E não fale mal dele, mas bem. Hein? E busque ser uma boa companheira para ele. E você, homem, seja um bom companheiro para a sua mulher. Se praticarem esses princípios que tenho ensinado, vocês poderão vencer a cobiça, se guardarem puros e também serem leais. E quero falar convosco ainda com base um bônus. Como vencer a pornografia e a masturbação. Uma coisa a saber é que esse é uma das principais causas que uma pessoa ela cai em pecado sexual, porque isso ele estimula alguém a pecar nessa área. Se você porventura assiste esse conteúdo e pratica a masturbação, ore a Deus e peça perdão a Ele por ter feito isso. E após isso, eu peço também que Ele te dê força e te ajude para vencer este pecado. Em seguida, se afaste de todo o conteúdo pornográfico. Apague seu histórico. Bloqueie sites de pornografia. E se mesmo você, por exemplo, se afastar desse conteúdo, você não consegue parar de acessar, então se você vai necessidade disso, jogue seu celular fora. Jogue fora o seu computador e também a sua televisão, se você vai necessidade disso. Não estou brincando, estou falando sério. O Senhor Jesus disse: se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar no céu com um só olho do que ter os dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Agora, quanto à masturbação, eu lhe digo que contenha a si mesmo, contenha as suas mãos e evite de ficar sozinho em casa. Esteja acompanhado pelos seus familiares. Isso.
E se você estiver sozinho em casa, mas estiver sentindo vontade de pecar, então eu digo que fazer. Pratique alguma atividade, ou então saia de casa e ande com amigos do mesmo sexo que você. É, para que você não fique ocioso e não seja tentado a pecar. Bom, meus irmãos, esses aqui são alguns conselhos que lhes dou sobre como combater o pecado da luxúria e vencê-lo. Você gostou dessa mensagem? Peço que aperte o botão de gostei. Este vídeo foi útil para ti? Peço que aperte, que escreva o seu comentário falando que essa mensagem te ajudou. Se inscreva no meu canal se vocês ainda não são meus inscritos e compartilhe esse vídeo para os seus, para aqueles que sabem que estão precisando ouvir essa mensagem e sabem que eles valorizarão este vídeo. E peço também que vocês assistam os meus outros vídeos no YouTube, para que vocês sejam abençoados pelas mensagens que tenho anunciado a vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima se Ele quiser.